Bom dia a todos, tudo bem? É uma honra estar aqui em Minas. Eu atuo no estado do Paraná, mas já conheço várias fazendas aqui em Minas. É uma honra estar aqui para a gente compartilhar um pouco do que nós fazemos lá. Trabalho há 15 anos em fazendas leiteiras. Nós vamos fazer uma síntese, porque 11 minutos passa muito rápido, então eu vou tentar fazer uma síntese de alguns pontos que são essenciais na criação e na recria de bezerros. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ter algumas metas e objetivos dentro do setor de criação de bezerros, que é um setor que merece uma atenção especial, porque a nossa futura vaca em lactação está ali, né? Já existem vários trabalhos demonstrando que tudo que nós fazemos nos primeiros 90 dias de criação da bezerra, até a desmama, é o que nós vamos colher na primeira lactação. Tá? Então, qualquer falha que nós temos de manejo nessa fase, embora a gente tente recuperar isso na recria, na pós-desmamas, essa novilha vai dar menos leite na primeira lactação e ponto. Quais são os objetivos? Primeiro é o quê? Manter bezerras saudáveis, óbvio, num ambiente confortável, com as mínimas condições de estresse possíveis. A gente fala muito em conforto da vaca em lactação, mas não se esqueçam que a bezerra também sofre de estresse térmico, ela sofre de estresse de frio, ela sofre de estresse de ventilação, de correntes de ar frio, ela sofre estresse de sede, enfim, várias de estresse de fome. Nós vamos falar que 4 litros de leite para uma bezerra de 40 quilos não supre as exigências nutricionais dessa bezerra. Um outro ponto importante é controlar a mortalidade. Isso é extremamente importante. Principalmente a mortalidade ao nascimento e a mortalidade após o nascimento. Ainda no Brasil, esse número é terrível, né? Os únicos dados que nós temos são dados publicados do estado de Minas Gerais, onde mais de 20% das bezerras morrem antes da desmama. Isso é um índice extremamente elevado. Se a gente considerar que cada 100 nascimentos, 50% são fêmeas, se a gente não usar semi-sexado, 10 fêmeas nós estamos perdendo por diarreia, por pneumonia, no momento do parto, né? Então é um índice que a gente precisa melhorar muito. Acelerar o ganho de peso. Então hoje uma bezerra, a meta que nós trabalhamos é acima de 800 gramas por dia, para a bezerra produzir mais leite na próxima lactação. Nós temos que fazer com que esse rumen esteja extremamente desenvolvido até a desmama, porque após a desmama essa bezerra vai receber um outro tipo de alimentação, e esse rumen tem que estar preparado para digerir o concentrado e a fibra. Fazer a transição correta, que é um ponto crítico dentro das fazendas de leite. Antecipar a idade à primeira cobertura, porque no final de tudo, nós vamos investir na bezerra para colher daqui no mínimo 24 meses. 2 anos, quando ela criar, se tudo der certo, né? A média do estado do Paraná, dos rebanhos controlados no estado do Paraná, são 30 mil vacas controladas, 300 e poucos rebanhos controlados. A média de idade ao primeiro parto está próxima aos 32, 33 meses, né? Então, a criação ainda precisa melhorar demais. E, consequentemente, maior produção na primeira lactação. Tá? Bom, eu coloquei alguns tópicos que eu elejo como essenciais. Um deles são os primeiros cuidados ao recém-nascido. Isso aqui é extremamente importante. A gente tem alguns objetivos, por exemplo, ao parto. Um nascimento de um bezerro ativo e alerta e vivo. 80% dos partos normais, ou seja, a gente tem que inseminar essa novilha num peso adequado, no mínimo 350, 370 quilos, para ela ter menos problema de parto. Estamos adiantados, que bom. Que bom, que bom, que bom. Ou seja, nós temos que inseminar essa novilha com peso adequado. Segundo ponto, um sêmen para facilidade de parto, que a maioria de vocês provavelmente usem sêmen, inseminação artificial dentro da fazenda. Então o sêmen já é para facilidade de parto. E o que acontece em muitas fazendas? Ainda 60% dos partos são auxiliados, o bezerro é puxado. A gente vai ver as consequências de tudo isso. E um outro ponto importante são os natimortos. É um número que assusta muito dentro da criação de bezerros. O que é um natimorto?
aquele bezerro que na hora que a gente vai auxiliar no parto, ela já nasce morto o bezerro, ou ele nasce vivo e morre nas primeiras 24 horas. E para nossa tristeza, nos dados que nós temos de mais de 4.000 bezerros avaliados dentro dos nossos rebanhos, 65% que morrem são as fêmeas. 35% são machos, e tem uma explicação para tudo isso. Que a gestação do macho é de 3 a 5 dias a mais. Ele tem um aparelho respiratório mais envolvido que a fêmea. Então, para o nosso azar, a fêmea morre mais. Então, é um ponto que a gente tem que melhorar muito. A nossa meta é trabalhar abaixo de 5% de natimorto. Quais são os primeiros cuidados? Pode virar? Primeiro é o monitoramento ao parto. Parece uma coisa meio boba, mas é aqui que inicia a criação de bezerros. É aqui que inicia. Né? E a vaca, ela tem 3 fases no momento do parto que são essenciais para o nosso conhecimento. A fase 1 é aquela fase de inquietação da vaca, que ela levanta, deita, urina, separa do lote, você vê o rompimento do tampão. E essa fase aqui, muita gente se apavora. A vaca separou, começou a deitar, levantar, o funcionário já vai lá e mete a mão na vaca e puxa o bezerro. É uma fase crítica. A gente tem que respeitar os tempos. Esse tempo pode demorar de 2 a 6 horas para a vaca ainda ficar na fase 1 do parto. Ela só termina a fase 1 quando aponta a bolsa. Apontou a bolsa, ela está na fase 2. Daí nós temos que realmente correr contra o tempo. Por isso que é importante um responsável na fazenda para monitorar parto. É fundamental. Por exemplo, no caso das vacas, elas têm o parto mais rápido comparado às primíparas, que são as novilhas. Ela tem um parto um pouco mais lento. Então, qual é o momento da gente intervir? A partir do momento que eu vi a novilha ou a vaca lá no piquete, ou na baia de parição, se separar do lote ou estar nessa fase aqui, no caso da novilha, a gente demora 3 horas para intervir. Aí eu avaliei 8 horas da manhã, eu olhei ela que ela se separou, até às 11 horas ela não evoluiu para o estágio 2, ela não apontou a bolsa, eu vou palpar e vou avaliar se o bezerro está bem posicionado, se não está, enfim. E no caso da vaca, é 2 horas que eu dou o tempo. Do tempo da marcação, a primeira iniciação que eu vi, eu dou 2 horas para intervir. Nesta fase aqui, é a fase que a gente manda monitorar de hora em hora. De hora em hora você vai olhar como é que está o animal, tá certo? É uma fase de relaxamento do esfíncter, onde o cérebro, na verdade, está abrindo para o bezerro tocar o relaxamento dos ligamentos e a abertura da bacia para o bezerro evoluir no momento do parto. É nesta fase aqui que nós devemos deslocar a vaca para a baia de maternidade. É o momento que você tem para mexer com esse animal. Porque se a gente mexer na fase 2, onde ela aponta a bolsa, não, agora eu vou tocar para a baia maternidade. Você pode atrasar em 12 horas o parto. Aqui a gente pode mexer. Pode tocar a vaca, movimentar a vaca. Na fase 2 já é crítica. Fase 2, aqui tem que ser muito rápido a intervenção aqui. Apontou a bolsa, tem até 60 minutos para o bezerro nascer. Até 60 minutos, senão o bezerro vai morrer por falta de oxigênio, de anóxia. Nesta fase aqui, a gente avalia de 30 em 30 minutos. De 30 em 30 minutos, nós observamos o animal. Nessa fase, é uma fase de contração intensa, o cérebro está relaxado, então é o momento que o bezerro tem que nascer rápido. Se ele demorar aqui, ele vai morrer. Aqui é uma fase que a gente tem que correr contra o relógio. E a fase 3 é a fase onde inicia o nascimento da bezerra até ela jogar a placenta, que a gente considera hoje 12 horas após o nascimento, a vaca tem que se limpar. Passou de 12 horas, ela está com retenção de placenta. Próximo. Outro ponto importante é a colostragem. Talvez muitos de vocês já ouviram falar de colostro, mas tem 4 pontos que eu julgo essencial na colostragem. A primeira delas é a qualidade do colostro. Nos dados que nós temos, a cada 10 vacas avaliadas no colostrômetro, que tem um aparelho que a gente mede o colostro, vê a densidade que tem aquele colostro, 6 vacas têm colostro excelente. 4 vacas têm colostro péssimo. Então, se nós não monitoramos, 40% do colostro, mesmo que a gente dê em quantidade, o bezerro não vai ficar bem imunizado.
tudo se inicia dentro da criação de bezerro, pensar em bezerro saudável, é o colostro. Não tomou o colostro, esquece. O colostro, ele vai proteger a bezerra por 9 semanas, não mais que isso. Hoje tem suplemento de colostro que a gente dá em bezerra que não dá boa colostragem no refratômetro. Mas o suplemento atua durante 9 dias, a proteção da mãe, 9 semanas. O que a gente faz para enriquecer o colostro? Uma das maneiras é vacinar as vacas com vacinas específicas. Contra a diarreia, a gente usa também vacina para pneumonia. Por exemplo, a Skullguard, que previne E. coli, coronavírus, rotavírus. A gente usa também alguns rebanhos nossos as vacinas para problema respiratório também. Pensando em imunidade passiva, vacinando a mãe para a mãe transferir para a bezerra. 100% hoje das fazendas que nós trabalhamos tem banco de colostro. Então nós congelamos 100% do colostro que no refratômetro dá na escala verde, ou seja, acima de 1050 de densidade, a gente congela esse colostro e para a gente fornecer para essa bezerra. Existem 2 maneiras de monitorar. Existe esse refratômetro aqui de cor, que ele parece um lactodensímetro, onde a gente mergulha aqui, no caso aqui é um colostro verde, e tem um outro colostrômetro que nós utilizamos no Paraná, que são 6 bolinhas, que são densidades diferentes, que você joga, coleta o colostro com a máxima higiene possível, coloca numa canequinha, joga as bolinhas, quando subir de 5 a 6 bolinhas, o colostro está excelente, está apto ou para dar na hora, para bezerra na mamadeira ou na sonda, ou congelar. Próximo. Um outro ponto importante chama-se o fator quantidade, isso é essencial. Então o bezerro tem que tomar 10% do peso ao nascimento. Por isso que é muito importante que a gente pese todas as bezerras, por gente dessa fita, ao nascimento. É essencial a gente monitorar a pesagem das bezerras. Tanto para ver a quantidade de colostro, como para a gente ver depois o peso da desmama e para a gente ver o ganho de peso diário. O que acontece? Cada 100 fazendas que a gente vai, ninguém monitora a bezerra. Não sabe quantos quilos ele está ganhando. Daí fala assim, não, nós vamos dar 4 litros de colostro para todas as terneiras, todas as bezerras. Aí tem bezerra que nasce com 30 quilos, tem bezerra que nasce com 40 e tem bezerra de embrião nossa que nasce com 55 quilos. Como é que você vai dar 4 litros? Não é uma regra generalizada. Um outro ponto importante chama-se tempo. A bezerra tem que tomar 10% do peso vivo nas primeiras 6 horas. Aquele negócio de deixar o bezerro com a vaca em 24 horas, isso não funciona. Se o bezerro tomar o colostro em 24 horas, mesmo que você dê a quantidade correta, o bezerro só absorve 20% pelo intestino. Então nós temos 6 horas para dar o colostro. Grande parte dos nossos colostros lá hoje, por favor, é administrado na sonda esofágica, tá? Então nós utilizamos a sonda. Existe essa sonda que a gente compra no site da Suprivet. Ele tem um balão, onde tem essa sonda metálica aqui, e tem essa sonda que a gente pode fazer no dia a dia também, com uma garrafa PET, um caninho, né, mangueira de chuveiro, que a gente utiliza muito também. Desde que nós treinamos bem os funcionários, até hoje nunca, são 15 anos que eu trabalho, nunca matamos um bezerro. Então vai tudo do treinamento, né? Isso facilita muito a vida da gente. Que a bezerra nasce, você dá 4 litros de colostro, uma bezerra de 40 quilos, pesou 55 quilos, dá 5,5 litros para ela, e você fala, ufa, missão cumprida, missão cumprida. Também é fornecido na mamadeira, mas grande parte é na sonda esofágica. E um outro ponto importante é o monitoramento da colostragem. 100% das bezerras, de 24 a 48 horas após o nascimento, os funcionários coletam o sangue das bezerras, coletam numa seringuinha de 3 ml, puxa lá 1 ml de sangue, puxa o êmbolo, deixa de sorar, armazena na geladeira, até durante 30 dias dá para a gente avaliar essa amostragem. E a gente avalia, esse é um refratômetro digital, mas tem outros tipos de refratômetros também, que é em forma de luneta, que é uma escala, uma régua, que avalia perfeitamente. Nós temos que monitorar a colostragem. É igual monitorar CCS do tanque, é igual monitorar CBT do tanque.
Se a gente não monitorar, como é que a gente sabe se está bom? Sempre vai ficar no subjetivo. Então, temos que monitorar. Por exemplo, o colostrômetro vendido no Brasil hoje, ele custa mais ou menos R$400, mas é um excelente investimento. A bezerra bem colostrada, ela está acima de 5,5 gramas por decilitro. Mostra que essa bezerra está bala, está extremamente bem colostrada. O que nós percebemos nos nossos rebanhos? Ninguém tinha banco, ninguém fazia sonda, ninguém monitorava colostro. A incidência de diarreia lá em cima. 35, 40% de bezerra tinha diarreia. A partir do momento que nós começamos a vacinar as vacas, ter banco, excelente colostragem, hoje a nossa diarreia média nas fazendas 15%, extremamente baixa. O que está mostrando? Colostro bem dado, diarreia despenca. Próximo. Quer um golinho d'água, fazendo um favor? Estou começando, já estou com a garganta assim, não pode, né? Não tem como. Estou aquecendo as cordas vocais. Muito bem. Outro ponto importante é em relação... Em relação à quantidade de leite. Bezerra nasceu com 40 quilos, não tem esse negócio de tomar mais 4 litros de leite. 10% do peso vivo é só para manutenção da bezerra. Só para manutenção dela. Para ganhar peso, para imunidade, não existe. Então, hoje nós trabalhamos com 15% a 20% do peso ao nascimento. Hoje, então, a gente inicia com 4 litros. A partir do 8º dia até 42 dias de vida, 6 litros por dia. Tem cow feeder, que a gente usa até 8 litros por dia. A partir dos 42 dias, a gente vai diminuindo, até fazer a desmama por volta aí dos 75 a 90 dias, depende da fazenda. Então, a quantidade de leite é extremamente importante. Outro ponto, que 90% das nossas fazendas a gente não usa sucedâneo, só usa leite. Só que leite pasteurizado, 100% do leite é pasteurizado, tá? Um outro ponto importante na criação de bezerra é o fator desidratação. Não dá para a gente criar bezerra sem pensar em hidratante. 72% da bezerra é água. Então, bezerra com diarreia tem que hidratar, bezerra com pneumonia tem que hidratar, bezerra com tristeza tem que hidratar. Todo mundo já foi internado algum dia ou foi num pronto-socorro. Você chega falando, o cara já vem. Qual que é o procedimento padrão? Soro fisiológico na veia. Então, hidratação é fundamental. Hidratação na água, tem hidrafite, tem glutelac, tem hidratação no leite, tem hidratação na sonda. Entendeu? Que pena. Dá para falar mais um pouco, não? Acabou o tempo. Passou muito rápido.